Aparelho que consome zero, aparelho que consome trava. Pessoal, eu vim trazer para vocês uns testes para que você aprenda a diagnosticar esse tipo de comportamento. Mas vamos lá. Sempre é bom lembrar, pessoal, que todo aparelho que chegar para você na bancada, você vai ter que perguntar ao seu cliente o histórico, se foi uma queda, porque se foi queda, bem possível que seja solda fria na CPU, solda fria na memória, solda fria nas bobinas que alimentam o processador. Então, se caiu, bem provável que seja solda fria, tá ok? Aparelho que molhou, você tem que verificar as oxidações que vai fazer também que o aparelho não ligue. Se tiver oxidação em malhas que está ligada à inicialização, que seria PMIC, IFPMIC, PMIC, processador, memória, setor de imagem, setor de imagem, setor de carga, tá bom? Pode ser que tenha um setor de carga junto com o IFPMIC, tá? Um setor de auxiliar, uma carga super rápida, alguns reguladores que retroalimentam o próprio PMIC. O PMIC vai ter alimentação, porém pode ser que tenha reguladores que saem a alimentação do PMIC, vai para esse regulador e volte para o PMIC. Então, aparelhos oxidados, tem que verificar oxidações embaixo dos circuitos e também oxidações em resistores. Vai ter diversos resistores e esses resistores eles têm comunicação de dados e alimentação de 1.8. Essa alimentação fica oxidada, parte e fica sem comunicação. E o aparelho também perde a função daquele setor por não ter comunicação. Então é sempre bom você olhar no microscópio e dar um toquinho nesses resistores, porque você vai notar que alguns vai ter sua comunicação superficial. Quando você dá um toquinho, ele sai da placa e fica aquela parte oxidada, aquela parte enferrujada. Então verifique isso, tá ok? Mas se você já verificou tudo isso e não conseguiu, você vai fazer outros testes. Remover periféricos, porque biometria também faz parte da inicialização em alguns aparelhos, porque tem malha de 2C e algumas biometrias, quando está ruim, não deixa o aparelho ligar. Periféricos como câmeras, você vai verificar também. Qualquer tipo de periférico, você tire e tente ligar somente a placa e com a bateria boa, tá pessoal? Porque tem baterias também que tem resistores dentro da bateria que perde a sua resistência e também dá algumas falhas na ignição do aparelho. Se tiver visto tudo isso, que são partes primárias, isso vocês aprendem curso de iniciante, né, que é ver coisas simples, você pode fazer também esse teste aqui. Então vamos lá. Eu estou com o Moto G14, esse Moto G14 ele não está ligando, ele está com esse consumo aqui, ó. Foi trocar tela, então se foi trocar tela, eu já tenho a ideia que esse aparelho caiu, tá? Se foi trocar tela, o aparelho caiu. Ele não liga. E a gente pode fazer um seguinte teste, tá? Vou conectar aqui a plaquinha para a gente apertar o botão Power. Você vai verificar esse consumo agora. Vocês viram, pessoal, que mesmo que eu queira passar uma informação, eu tenho que explicar essa parte básica para vocês não ficarem sofrendo, tá? Com aparelhos que estão molhados. Porque se é molhado, vocês têm que primeiramente fazer todos esses testes. Não dá para tentar consertar a placa sem primeiro bater na causa da falha, que seria a oxidação. Quando cai já é um pouco mais difícil, porém também dá para resolver. Deixa eu só conectar aqui que essa tela tá... Vou até tirar essa tela daqui, na verdade, tá? Que ela tá atrapalhando um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo remover essa tela. Só um segundinho, pessoal. A gente já vai para essa explicação. A tela está solta, está me atrapalhando. Então vamos lá, agora sim. Ó, você vai fazer o seguinte teste. Vou mostrar primeiro na fonte qual é o consumo que ele está, para que eu possa mostrar para você o teste que você vai fazer. Vamos lá, aqui no microscópio, tá aí fonte de alimentação. Na fonte de alimentação ele está com esse consumo aqui, ó. Fechei um curto-circuito para ver se está conectado a minha fonte, tá ok. Eu vou utilizar, ó, em alguns casos você consegue usar esse cabinho da antena como terra, tá? Você vai prender aqui, ó, com a fonte e vai conectar outra ponta aqui no terra, na carcaça. Se fechar curto é porque está ligado. Tem cabinho de antenas que não vai estar ligado e esse está ligado sim, tá? Então vamos lá, aqui é o positivo, vou conectar aqui o positivo. Primeiramente, não tem nenhum consumo inicial. Agora, depois do power, vamos apertar o power, ó, 130 e travou.
Pode ser que você tenha aparelhos que vai fazer esse teste e ele vai zerar, tá bom? Então isso aí não é problema nenhum, tá? Zerar ou travar, isso vai depender muito do aparelho. Qual seria o teste que você vai fazer primeiramente? Você vai pegar o seu cabo USB e vai conectar no aparelho. Você vai aqui, ó, no seu PC, você vai em gerenciador de dispositivo. Gerenciador vai abrir essa janelinha e você vai conectar o seu cabo USB. Conectando o cabo, você vai verificar se ele vai reconhecer algum drive. Tem uns que reconhecem sem a bateria, outros que reconhecem com a bateria. Então você tenta das duas maneiras, tá? Esse aqui não está reconhecendo nem com a bateria e nem sem a bateria. Vou ter a bateria aqui, vamos testar. Ó, não reconheceu, não apareceu nada. Aí, ó, cadê? Aqui, ó. Apareceu nada. Se não acontecer nada, nós podemos fazer um outro teste. No final, vou fazer uma conclusão do que pode ser, tá? Esse defeito. Qual seria o próximo teste? Você vai no seu navegador e vai digitar Chimera, tá? Chimera é um site dedicado a colocar informações para quem trabalha com software, utiliza a box Chimera. E lá você vai encontrar uma coisa bem interessante, que seria pontos de teste. Esses pontos de teste você vai encontrar na Chimera, tá? Vai estar aqui, ó, ponto de teste. Porém, eles vão estar sem aparecer esses pontos, porque tem que fazer um cadastro. Então você vai ter que fazer o seu cadastro, vai ter que ver aqui, ó, tô logado, ó. Eu tô aqui, ó, Informação JK. Você vai ter que cadastrar, tá, uma conta para ter acesso, senão não abre essa opção. Mas você pode ir lá no Google e pesquisar TP, teste ponte, modo EDL, seriam os modos de comunicação forçada com o processador. Aqui já tem vários pontos, mas se não achar aqui, você vai lá para o Google Imagem, tá? Vamos voltar aqui para explicar melhor, tá? Você vai lá para o Google Imagem e lá no Google Imagem você vai digitar modelo tal do aparelho e coloca modo EDL, coloca lá teste point, coloca TP, que vai aparecer algumas imagens com um ponto que você vai fazer comunicação. Aqui eu vou mostrar para você, tu vai entender melhor, tá? Fica um vídeo um pouco grande, pessoal, mas aqui é curso, né? Que é para aprender, então aqui não é vídeo rapidinho, é para você que quer evoluir, quer aprender mais. O que seria isso aqui? Vamos lá. Você vai lá aqui na pesquisa, esse aqui é um Moto G14, então é um G14, G14. Vem na pesquisa que já vai te mostrar se tem, tá? Aqui na pesquisa e procurar. Em procurar, ó, você vai descendo, ó, ele me mostrou aqui, ó, no Moto G14, aonde tem a comunicação. Ela está aqui, ó, embaixo da câmera tem 2 pontos. Ou seja, você vai fechar um curto-circuito nesses pontos. Eu vou fazer aqui para vocês ver como é que é, tá? Vou fazer aqui agora. Vamos lá. Você vai ter aqui, ó, os 2 pontos, seria aqui, ó, temos uma câmera que fica nesse vão. Você vai tirar a sua bateria, tá? Vai tirar a bateria, sem a bateria, porque o próprio cabo USB ele vai alimentar a malha primária, PMIC, consequentemente vai disparar o boot automático de carga para poder ligar o aparelho e vai chegar até a CPU. Então você vai pegar o seu cabo USB, vai abrir o gerenciador de dispositivo, depois eu vou mostrar para vocês lá no gerenciador, tá? Primeiro eu vou mostrar como que faz a comunicação. Vai vir nesses 2 pontos, vai fechar um curto-circuito e vai conectar o cabo. Ó, conectar o cabo, vê se escuta o barulhinho. Escutaram o barulhinho aí, ó? Aí pode tirar aqui a pinça, tá? Vou tirar aqui mais uma vez, ó, barulhinho. Aqui de novo. Viu o barulhinho? Então agora eu vou mostrar para vocês aqui na tela, para vocês entenderem, ó. Aqui nós vamos ter no gerenciador porta-com. Em porta-com tá ali o processador. Vou tirar aqui o cabo, vai sair, ó. Vou conectar o cabo novamente. Ó, vai reconhecer o processador. É um Springtune U2S, tá? Então ele já reconheceu aqui, ó. Aqui está reconhecido o processador, foi reconhecido. Então vamos lá. Esse aparelho ele foi vítima de queda, correto? Se ele foi vítima de queda, bem provável que a queda abalou o seu processador ou a sua memória. Só que nesse caso, esse aparelho ele tem uma configuração bem interessante que eu vou mostrar para você agora, para que você entenda o que pode ter acontecido.
Pode ser que o teu aparelho também zere, tá? Isso aí não é exclusivo, só ficar travado não. Tem uns que vai zerar. Então vamos lá. Como é que funciona aqui essa comunicação? Nós temos um processador Unisoc, que ele é sozinho, não tem memória RAM em cima. Nós temos uma memória flash, porém, vocês estão enxergando lá no fundo algumas malhas de comunicação, lá no fundão, ó. Aqui algumas malhas de comunicação atravessando daqui para cá. Ou seja, temos processador, temos metade do chip com a memória RAM. Metade aqui é memória RAM daqui para cá e daqui para cá memória flash. Ou seja, para se comunicar processador com a memória flash, para startar o software, temos que ter a memória RAM. Em alguns aparelhos, elas vão estar assim, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Isso aqui é uma memória RAM. Vai em cima de uma CPU. Aqui é uma, deixa eu ver se eu tenho uma CPU para mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, uma CPU. Essa CPU em cima vai uma memória RAM. CPU, RAM, e aqui temos a memória flash. Nesse caso que eu estou mostrando para vocês, nós não temos esses três componentes separados. Temos um processador sozinho, temos a memória RAM junto com essa memória flash. Então, pode ser que a falha seja embaixo da CPU ou embaixo da memória. A queda pode ter danificado aqui ou aqui, e não tem comunicação entre ambos. Qual seria o teste que você vai fazer? Você vai pegar o seu soprador térmico, a sua estação, vai calibrar para 400 graus, ar no 50, tá? Que a minha é uma Kik 861, a de vocês vão utilizar o que vocês estão acostumados para fazer remoção de processador, remoção de CI, tá? Você vai dar um calor por 7 segundos aproximadamente em cima do processador. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 segundos é o suficiente. E vamos verificar se ele vai ligar. Se ele ligar, tu sabe que a falha está no processador. E esse mesmo teste você consegue fazer também na memória, tá ok, pessoal? Na memória você consegue fazer esse teste. Você faz esse teste também na memória. Se não ligar, a sua opção é realizar um rebalem. Porque se ele levou uma queda, bem provável que foi a queda que fez parar esse aparelho. Mas como ele está aqui com a bateria nova, bem provável que essa bateria tenha carga. Então, primeiramente, vou tentar startar apertando power. Isso é só um teste, tá, pessoal? Não ligou. Será que está descarregado? Vai para o carregador. E se não ligar? Se não ligar, aí teria que fazer o rebalho no processador. Não apareceu nada, então como eu falei, isso aqui é somente teste, tá? Eu não estou consertando o aparelho, estou explicando a vocês o que vocês vão fazer quando chegar aparelho nessa situação. Aqui, ó, travou ali em 0.7, 700 mAh, não subiu carga nenhuma, bem provável que não deu certo. Vou tentar ativar essa bateria que pode estar descarregada. Descarregada não está consumindo a fonte 1 ampere 160. Não está descarregada, então continua sem ligar. Agora eu posso fazer de novo esse teste lá com a memória. Tá? E isso é um teste que você vai estar seguindo para realizar esses procedimentos em aparelhos que não ligam. Aí você vai conseguir ter uma ideia, tá, do que pode ser. Se não ligar, você vai escolher. Eu geralmente escolho o processador, porque ultimamente a quantidade de processadores falhando está muito maior do que de memória. Então vou esquentar aqui rapidinho, não precisa nem colocar na tela não, tá? Só estou aquecendo. Vou colocar aqui de repente, pode ser que alguém fique com dúvida, mas é só aquecer, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se eu fizer processador e não for? Faz processador e memória. Bem provável que seja um ou seja os dois.
Mas pela minha experiência, esse tipo de processador, esse tipo de aparelho, tá? Essa arquitetura de placa, geralmente é processador. Mas já teve casos de eu ter que fazer a memória também. Então por isso a importância de aprender a soldar, tá galera? Tem que aprender a soldar para nessas horas você conseguir estar realizando o serviço. Isso aqui veio para nós porque foi trocar a tela e não conseguiu dar imagem, não conseguiu ligar na verdade, né? Então, se o profissional já soubesse soldar, ele poderia testar esse tipo de procedimento. Então, vamos ver se vai. Também não foi. Então, se fosse, apareceria aqui. Então, aqui eu já vou praticar diretamente, já vou partir para a solda, realizando o processador inicialmente. Se o processador não der resultado, eu faço a memória também. Porque como levou uma queda, é bem provável que seja uma solda fria em memória ou processador, tá? Memória ou processador, também não foi não. Agora, como eu falei, tem que sempre perguntar ao cliente, se for aparelho molhado, busca a oxidação, se for aparelho que levou queda, que é nesse caso, bem provável que seja solda fria em processador e memória, porque está reconhecendo o processador, mas pode ser a comunicação embaixo do processador. Até o processador tá legal, do processador para frente é onde está a falha. Se for molhado, verificar as resistências, circuitos por baixo de CI se não estão oxidados, verificar periféricos, é isso que dá para a gente fazer, tá? Quando chega um aparelho que não está ligando. Agora, tem outros testes? Tem sim, pessoal, com osciloscópio, um montão de outras ferramentas, porém, tem que verificar o nível de conhecimento de cada um de vocês, se vai compensar ficar tanto tempo em um aparelho que de repente, igual esse aqui, R$150 um reparo de placa. Para mim não me compensa passar de 1 hora nesse aparelho, porque aparelho eu tenho vários aqui para fazer, então assim, se esse não for com esse resultado, eu já parto para outro. Isso porque eu tenho uma entrada muito grande de aparelho aqui na assistência, tá ok? Agora, se você tem um pouco mais de tempo, aí você pode verificar as malhas de reset, a malha de clock, malha de data em volta da memória, verificar as alimentações de memória, alimentações de processador, verificar tensões que saem em volta do PMIC. Mas, como eu falei, se você faz o teste, botando em modo Fast Boot, modo EDL, e já reconheceu o processador, do processador para frente é que está o problema. Então, só se dedica em processador e memória. Aqui, por experiência, solda fria, tá ok? Valeu, pessoal, muito obrigado, tchau, tchau!